Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que tem 100% do compromisso com a diversão e é um dos jogos mais aclamados da era 8 bits. Quer saber qual jogo? Quer saber o motivo? Depois da vinheta. California Games, ou Jogos de Verão, como é conhecido aqui no Brasil, foi lançado em 1987 para Master System. Só que ele também foi lançado para uma caralho de plataforma. Atari 2600, ZX Spectrum, Amiga, Nintendinho, Commodore 64, Atari ST, MSX, Amstrad CPC, Mega Drive, Atari Lynx, enfim, deu pra perceber que o jogo foi um tremendo sucesso e saiu pra tudo quanto é tipo de plataforma na época. Só que hoje nós vamos falar da versão que eu jogava quando eu era criança, que é a versão que me marcou muito, que é a versão do Master System. A ideia do jogo era te colocar em competições de esportes radicais ao ar livre, típicas da Califórnia, daí o nome California Games. Nos jogos de verão, você pode jogar com até 8 players, o que era extremamente revolucionário para a época. Mas você deve estar pensando, uai, o Master System tem entrada para 8 controles? E aí que tá. Aqui você pode cadastrar, né, tipo 8 jogadores, aí depois que todo mundo coloca um nomezinho lá e escolhe a marca, o jogo vai falar assim, ó, é a vez do fulano de tal. Aí o fulano de tal vai lá e pega o controle, joga aquele esporte, perdeu a vez ou acabou o tempo, passa para outro e por aí vai. Acabou todos os players, aí é a vez de outro esporte. Você passa por 6 esportes diferentes, e o mais legal é que cada um tem uma mecânica específica, totalmente diferente uma do outro. Os esportes aqui são skate, embaixadinha, que é também chamado como footbag, surf, patins, BMX e lançamento de disco. A competição aqui é simples, tá? Não tem muito segredo não. Quem fizer mais pontos naquele esporte, vence aquele esporte específico. Quem ganhar mais esportes, ganha no final. Quem eu peguei? Vai, você ganhou, ó. O que fizeram em termos de qualidade de áudio e gráfico nesse jogo é uma coisa simplesmente insana. Estamos falando de gráficos extremamente bem feitos, com cores vibrantes e cheias de detalhe. Os caras simplesmente fizeram um milagre no Master System. Todos os esportes são cheios de detalhes nas fases, nos sprites, e as cores combinam super bem e tem um charme que só o Master System consegue ter. Esse jogo é uma verdadeira obra de arte dos 8 bits. A fase do patins é coisa de maluco, olha essa praia. O fundo com vários elementos na areia, a riqueza de detalhes disso, velho. Olha a grama, as pessoas se divertindo na praia ali, o carrinho de sorvete, a madeira. Olha como é que os caras conseguiram deixar o personagem lá no fundo, assim, dar aquela sensação de profundeza, como se estivesse correndo em direção à água. Cara, olha a madeira, velho, isso é obra-prima, fala sério, velho. Lembrando mais uma vez, pessoal, nós estamos falando de um jogo, de um console de 8 bits de 37 anos atrás. Assim, eu falo com tranquilidade. Esse jogo, graficamente falando, cumpre com maestria o seu papel. Sobre o som do jogo, e eu falo aqui claramente, é óbvio, da versão sem o chip FM, as coisas ficam ainda melhores, se é que é possível. A clássica música do menu é sensacional,
ela é muito boa e cheia de detalhes. A impressão que essa música passa, pelo menos quando eu escuto ela, é, sei lá, é tipo assim, vai começar a diversão, tá ligado? A música do skate, os caras conseguiram fazer essa música transmitir uma adrenalina bizarra e uma sensação de velocidade, assim, que eu acho que poucas músicas game music dessa época conseguem transmitir, cara. É muito, muito foda. É tipo, os caras conseguiram numa música de um jogo de 1987 transmitir velocidade e adrenalina, bicho. Que loucura isso. É muito boa, velho. A do Footbag é uma música mais alegre, mais divertida, mas que mostra que, tipo, apesar da limitação do console, eles conseguiram fazer uma música muito boa. Eu gosto muito dessa música também. Já a música de surf é coisa de louco, porque, velho, os caras conseguiram fazer uma música que de fato te remete a surf, velho. E me remete muito, claramente, assim, sabe? A impressão que dá, assim, quando eu escuto ela, não sei, eu tenho a impressão de que eu tô numa competição de surf, tá ligado? Tipo, não que eu tenha participado de uma competição de surf, mas a impressão que dá, a música te traz esse sentimento de que tem alguma coisa de surf ali e, cara, ficou muito bom, de verdade. A do Patins, ela encaixa com o contexto, então eu acho que fica bom também, porque é uma música ali que, sei lá, acho que ela te deixa mais atento ali pra você desviar dos obstáculos, enfim, é uma música legal também. Não faz bonito, mas também não faz feio. É ok, uma música legal. A música da fase da BMX, pra mim, é uma das mais marcantes. Por quê? Porque ela te passa uma sensação de, sei lá, ela te deixa tenso. Não sei se era a ideia, mas ela te deixa tenso. E, tipo, se uma música de videogame dessa época te deixa tenso, eu considero a música boa, porque talvez cumpriu com o papel que os desenvolvedores quiseram, porque eu acho que essa música chega até a atrapalhar um pouco. Não sei, eu tenho essa impressão, ela é muito marcante pra mim. Agora, o último esporte, que é o lançamento de disco, é uma das músicas mais sensacionais do jogo. Essa música, ela passa uma paz, velho, uma tranquilidade. Parece de fato que você tá num parque, num dia ensolarado, um piquenique ali, e aí você tá jogando um frisbee ali, sabe? É bizarro, pelo menos pra mim, me passa claramente essa sensação, sabe? Mais uma vez, para um jogo de 8 bits de 1987, os caras foram absurdos, os caras foram insanos, impecáveis. Cada modalidade aqui tem uma mecânica diferente, teve algumas coisas aqui que eu só fui entender depois de adulto. Mas basicamente em todos, a ideia aqui é fazer o máximo de manobras possíveis para ganhar pontos. A ideia também é cair poucas vezes ou nenhuma vez e em algumas modalidades chegar até a linha de chegada. O skate, que é o primeiro esporte, você precisa ter muita habilidade, porque você precisa ganhar velocidade na rampa e fazer manobra ao mesmo tempo. Isso tudo sem cair em um tempo de 1 minuto e 15 segundos. Parece fácil, velho, mas não é.
No footbag, que é a segunda modalidade, você precisa fazer embaixadinhas e fazer, de preferência, o máximo de tipo de manobra possível no menor tempo possível, usando os pés, o joelho e a cabeça. E quanto mais manobras diferentes você fizer, mais pontos você ganha. Acertar os pássaros que passam eventualmente por cima de você também ajuda na pontuação. São 11 manobras diferentes e você tem só 1 minuto e 15 para fazer o máximo de manobras que você puder. Mais uma vez, parece fácil, mas não é. Requer muita habilidade. Esse passou foi de muito. No surf, que pra mim sempre foi o mais difícil, sempre fui desastroso e continuo sendo e vou morrer sendo desastroso, a ideia aqui é você ficar na crista da onda ali, fazendo manobras e de jeito nenhum cair. O timing é crucial, porque uma manobra que você começa muito cedo ou muito tarde pode resultar numa queda. Além disso, a escolha do momento para realizar determinadas manobras pode influenciar a pontuação final, tá? Então, tipo, tudo que você fizer ali vai resultar na pontuação. Outra questão aqui é que você precisa voltar da onda no mesmo ângulo que você saiu, senão o surfista cai. Eu vou te mostrar o exemplo aí. Os jurados aqui são extremamente exigentes e você quase sempre vai ter uma nota bem baixa. Quer dizer, pelo menos na minha realidade eu quase sempre tinha nota muito baixa, eu nunca sabia o que eu fazia aí e sempre foi meu pior esporte disparado. A nota aí, ó, 4.4, já tá melhor. Aqui no patins, basicamente é desviar de obstáculo, dosar a velocidade e ao mesmo tempo fazer manobra. Você precisa ficar usando os botões, apertando para cima e para baixo para ficar controlando o personagem. Quanto mais você aperta rápido, ela vai acelerando. É até fácil de pegar a ideia, rapidinho assim você entende. O legal aqui é que quando você consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, é muito gratificante. Você consegue ser rápido, desviar dos obstáculos e fazer manobra. É gratificante de uma forma que eu não consigo explicar. Chegar no final é difícil, mas também é muito gratificante. É difícil, de fato, chegar na linha final ali é bem difícil. É complicado, tem muito obstáculo, mas quando você chega, é muito gratificante, é incrível isso. Ah, e uma coisa que eu não falei aqui, tá? Toda vez que você bate o recorde que o jogo te estabelece ali, você libera a bonus stage. E aí, se você acertar a sequência certinha daquelas 3 cartas, você consegue uma vantagem no próximo esporte. 15 anos. Quase. BMX pra mim é um dos mais divertidos, mas também bem difícil. Aqui você precisa controlar um ciclista de mountain bike e você precisa percorrer uma pista lotada de obstáculos que além disso tem rampa, tem buraco, barra, enfim, um monte de coisa que só vai te atrapalhar. O objetivo é completar o percurso no menor tempo possível e fazer o máximo de manobras que você conseguir. A jogabilidade aqui é muito intensa, porque a pista é projetada para testar tanto a agilidade quanto a capacidade de reação rápida do jogador. Cada salto bem sucedido que você dá sobre um obstáculo ou cada manobra aérea bem executada vai aumentando sua pontuação. Mas qualquer erro pode resultar em uma queda que vai te atrapalhar muito. O erro mais comum que os jogadores cometem aqui é de dar o mortal para trás. Só que se você errar o timing, você quebra o pescoço do jogador e aí já era, você perde as 3 vidas e aí acaba. Pode ser que você tá com 20 segundos na BMX ali. Você deu o mortal pra trás, quebrou o pescoço, acabou, é a vez do outro jogador, já era, você perde todas as outras vidas. Se você cair de outra forma, você ainda tem as outras chances, entendeu? Por isso que eu falo que é um dos erros mais comuns que o jogador comete aqui. Sabia, mano. Porra, mano. Por último, temos o Flying Disc aqui, que é o arremesso de disco. Aqui você controla 2 personagens. A moça que vai tacar o disco e a moça que vai receber o disco. A ideia aqui é você lançar o disco da forma que ela levou o mais alto e o mais longe possível. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que calcular que a pessoa que vai receber, ela tem que estar ali na distância que você... É difícil até de explicar, porque, tipo, você vai ter que meio que imaginar onde o disco vai cair, entendeu? Então, tipo, não é tão difícil, mas também não é tão fácil, assim. Demora um pouco pra você pegar um pouco a ideia ali, sabe? Você pode pular pra pegar ele, ou você pode fazer com que ele pouse na sua mão. É mais difícil, mas dá muito mais pontos.
Aí! Se você alterar o nome do competidor para Noriko, você ganha uma nova prancha de surf. Se você colocar para Kotaro, você ganha uma nova bike. E se você colocar para Takaro, você ganha mais reflexo no footbag. Uma curiosidade aqui é que meu irmão gêmeo, ele era tão nerd na modalidade do footbag que ele conseguiu de fato fazer todas as manobras e inclusive o Doda e o Reverse Doda várias vezes, que eu julgo ser a manobra mais difícil. E de fato, tem que ter uma técnicazinha ali que não é fácil pegar não. Eu lembro que ele fez, cara, tipo assim, ele fez muitos pontos e ele conseguiu fazer todas, eu lembro até hoje lá, todas as manobras colocadas como feitas. E outra coisa que eu acho muito legal, que é uma curiosidade legal, que esse era o único jogo, se eu não me engano, eu quase certeza que era o único jogo da minha infância que eu conseguia jogar ao mesmo tempo com meus outros 3 irmãos, porque dava pra jogar com, se dava pra jogar de 8 players, dava pra jogar com até 4 players, então era muito legal. Outra curiosidade aqui é que cada fase guardava uma curiosidade específica. A fase do skate, quando você caía de barriga para baixo, você tinha que cair de uma forma bem específica ali. Se eu não me engano era isso, você caía de barriga para baixo no meio da pista, posso estar enganado, e começava a dar terremoto, tremia tudo. E aí caía a placa lá de trás do Hollywood, caía o segundo L ali, achava muito legal. O do footbag ali, se você jogava a bola para algum dos cantos, porque dependendo de como você vai fazendo a embaixadinha, o jogador vai jogando pro lado. E aí, às vezes, a bola cai pro vizinho, né? Quando a gente era criança, a gente falava que era o vizinho, aí o vizinho devolvia. Isso é uma curiosidade da fase. Legal, bobinho, mas é uma curiosidade. O do surf, às vezes, não era toda vez, mas às vezes quando você caía, aparecia ou um tubarão ou um golfinho, velho. Isso era bem legal. E é muito Tubarão. No BMX, se você consegue a proeza de chegar até o final da pista, que é bem difícil, sem morrer, sem perder todas as vidas, e se você não freia naquela parte determinada de frear e você cai, vem um pássaro e zoa com a sua cara, velho. Não faz sentido nenhum, mas isso acontece. No Flying Disc você consegue atravessar a tela. Como é que eu explico isso? Eu fazia isso quando eu era criança, é bem bobo, mas é uma coisa que dá pra fazer. Você tem aqui o cara que arremessa, a menina que arremessa o disco e a quem pega, né? Se você andar com a quem pega pro outro lado, ela consegue atravessar a tela e chegar do outro lado. Por ter gráficos lindíssimos e ricos em detalhes, uma jogabilidade excelente, uma variedade de modalidade alta, easter eggs, uma trilha sonora muito boa, um fator replay quase que infinito, um jogo que pode ser jogado com até 8 amigos, e isso tudo em um console de 8 bits de 1987, o California Games, que também é conhecido como Jogos de Verão de Master System, vai pegar o que é até então o topo do nosso ranking, porque ele vai ganhar uma nota 9.5 em 10. Sim, senhoras e senhores, 9.5 em 10. É um jogo família que dá pra jogar com seus filhos, dá pra jogar com sua mulher, com amigos. Cara, é um jogo pra todo mundo, pra todas as idades, e é tipo assim, é diversão garantida mesmo, é um jogo muito bom, é legal, sabe? E se você não conhece esse jogo, por favor, dê uma chance para California Games do Master System. É um excelente jogo e você vai entender o porquê que eu tô dando 9.5 em 10 para essa obra de arte do mundo dos games. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal aí para fortalecer, porque esses vídeos dão muito trabalho, é muito gostoso de fazer, claro, mas dão muito trabalho. Não concorda, acha o jogo uma bosta?
por algum motivo, comenta aí, concorda, o jogo marcou a sua vida? Comenta também, vamos trocar aquela ideia nos comentários. A galera vem comentando bacana nos vídeos aí, então quanto mais comentário melhor. O YouTube entende também que a galera tá interagindo com o vídeo, então ele manda para mais pessoas e é muito bom pro vídeo. Então, mano, se você puder dar essa fortalecida, eu agradeço bastante. E é isso, um abraço e fui!